Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo 2, seção 14.5, exercício número 11. Vamos ao enunciado. Use a regra da cadeia para achar ΔZ, ΔS e ΔZ, ΔT. Z igual E elevado a R vezes o cosseno θ. R igual a S vezes T. E θ é igual a raiz quadrada de S quadrado mais T quadrado. Bom, o objetivo aí do exercício é encontrar a derivada parcial de Z em relação a S e a derivada parcial de Z em relação a T. Então, vamos ter aí que a derivada parcial de Z em relação à variável S vai ser igual. A função Z é função de R e de θ. Então, eu vou fazer a derivada parcial de Z em relação aí à variável R. E a variável R é função de S, que eu quero derivar. Então, eu multiplico pela derivada parcial aí de R em relação a S. Como S é R é função de duas variáveis, aqui eu tenho derivada parcial. Aí, vamos ter mais o Z também é função de θ. Então, vou fazer a derivada parcial de Z em relação a θ, vezes o θ é função de S e também função de T. Então, aqui eu multiplico a derivada parcial de θ, como eu quero fazer a derivada parcial em relação a S, pela derivada aí ΔS. Então, temos o diferencial aí parcial ΔZ, ΔS. E também queremos achar ΔZ, ΔT, derivada parcial de Z em relação a T. Então, eu faço a derivada de Z, primeiramente em relação a R, e o R, que é função de T, eu derivo aí em relação a T, ΔR e ΔT. Mais, faço a derivada parcial de Z em relação a θ, que é função de θ, e o θ é função de T. Então, temos aí derivada Δθ parcialmente em relação a T. Então, precisamos realizar essas derivadas parciais para encontrar a derivada parcial de Z em relação a S, derivada parcial de Z em relação a T. Então, vou começar fazendo essa derivada aqui, ó, ΔZ, ΔR, que é a mesma derivada aqui embaixo. Então, vamos fazer uma vez só. Então, vamos ter derivada ΔZ parcialmente em relação a R. Ou seja, é fazer a derivada parcial em relação a R de Z. E Z é dado por E elevado a R vezes o cosseno θ. Então, vamos ter que ΔZ, ΔR vai ser, como eu estou derivando em relação a R, esse termo se torna constante porque está multiplicando. E aí eu derivo aqui E elevado a R. Derivada de E elevado a R é o próprio E elevado a R. O cosseno de θ copia, se torna constante quando eu derivo parcialmente em relação a R. E precisamos fazer aí a derivada parcial de Z em relação a θ. Fazer uma vez só, que aparece aqui nas duas derivadas parciais. Então, vamos fazer a derivada parcial de Z em relação a θ, ou seja, derivada parcial em relação a θ de Z, que é E elevado a R, vezes o cosseno θ. Então, vamos ter derivada parcial ΔZ, Δθ vai ser igual. E elevado a R está multiplicando, é constante. A derivada do cosseno de θ é menos seno de θ. Então, vai ficar menos o E elevado a R copia a derivada do cosseno, aí, né, menos o seno de θ. Então, temos essas derivadas parciais. Agora, vamos fazer a derivada parcial de R em relação a S, ou seja, ΔR, ΔS. Ou seja, vamos derivar parcialmente em relação a S a função R, que é dada por ST. Ou seja, ΔR, ΔS vai ser igual, derivando em relação a S aqui, o T é constante, copia a derivada de S dá 1, então vai sobrar que a derivada
de st em relação a s dá t. E vamos fazer a derivada parcial aí de θ em relação a s. Derivada del θ, del s, ou seja, derivada parcial em relação a s da função θ. A função θ é dada pela raiz quadrada de s quadrado mais t quadrado. Então, vamos ter que del θ, del s vai ser, para derivar parcialmente em relação a s, a gente deriva primeiro a raiz quadrada. A derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de tudo que está lá dentro, s quadrado mais t quadrado, vezes a derivada de s quadrado em relação a s, dá 2s. E a derivada de t quadrado em relação a s dá 0, porque t quadrado se torna constante. Aí esse 2 simplifica com esse 2, então temos aí que a derivada parcial é s sobre a raiz quadrada de s quadrado mais t ao quadrado. E precisamos aí fazer a derivada del r e del t. Então, vamos fazer a derivada de r parcialmente em relação a t, ou seja, derivar parcialmente em relação a t a função r, que a gente sabe aí que é st. Ou seja, del r, del t vai ser igual. O s é constante, aqui está multiplicando copia, a derivada de t dá 1. Então, a derivada aí de st em relação a t fica só s. E fazendo aí del θ, del t, vamos ter del θ, del t é igual derivada parcial em relação a t da função θ. A função θ é a raiz quadrada de s quadrado mais t quadrado. Então, vamos ter que del θ, del t vai ser igual. Derivando parcialmente em relação a t, deriva primeiro a raiz quadrada, que é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de tudo que está lá dentro, s quadrado mais t quadrado, vezes a derivada parcial do que está lá dentro em relação a t. Derivada de s quadrado dá 0 e a derivada de t quadrado dá 2t. 2 simplifica com 2, vamos ter aí que é t dividido pela raiz quadrada de s quadrado mais t ao quadrado. Então, vamos poder agora substituir e escrever que del z, del s vai ser igual. Aí a gente tem del z, del r, que a gente encontrou que é e elevado a r cosseno θ, que multiplica aí del r, del s, que deu t. Aí vamos ter mais, aí temos del z, del θ, que deu menos e elevado a r, vezes o seno θ. E del θ, del s, que deu s dividido pela raiz quadrada de s quadrado mais t quadrado. Então, vamos ter aí que del z, del s é igual. O e elevado a r está nos dois termos, então a gente pode pôr em evidência. Nesse termo aqui, vou escrever o t primeiro, então vai ficar o t que multiplica o cosseno de θ. Aqui, mais com menos fica menos. Aí a gente vai ter aí o s dividido pela raiz quadrada de s quadrado mais t quadrado, que multiplica o seno de θ. Então, temos aí del z, del s. Para encontrar del z, del t, vamos ter aí que del z, del t é igual. Aí, del z, del r, que a gente tem aí que é e elevado a r vezes o cosseno θ, vezes del r, del t, que a gente encontrou que deu s, mais aí del z, del θ, que a gente encontrou menos e elevado a r vezes o seno de θ, vezes del θ, del t, que a gente encontrou como t dividido pela raiz quadrada de s quadrado mais t quadrado. Então, vamos ter que del z, del t, simplificando, o e elevado a r está nos dois termos, a gente põe em evidência, que multiplica, aqui eu vou escrever o s primeiro, s que multiplica o cosseno θ, que mais com menos fica menos, aí vamos ter t dividido pela raiz quadrada de s quadrado mais t quadrado, que multiplica o seno de θ. Então, temos aí as duas derivadas parciais
que foram solicitadas para as funções fornecidas. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!